Bem-vindos ao Arencast, o podcast do TechFin Review. Eu sou Beatriz Neiva, co-founder e head de growth da Aren TechFin, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre os novos requisitos de Pix, a 429, que entra em vigência dia 1º de janeiro de 2025. E, como de costume, eu não estou sozinha, estou aqui com Clara Nice. Ela é nossa head de Regulatory, Privacy e Ombudsman lá no Banco Central, pela Aren. Seja bem-vinda, Clara. Isso aí, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para discutir esse assunto importantíssimo para o nosso mercado. Perfeito, E a maioria das empresas que vai ver isso, na verdade, elas já estão sabendo, Elas provavelmente são empresas que vão ter que se tornar IP de fato. Então, IP, instituição de pagamento, mas provavelmente se você está vendo esse vídeo, você já chegou nesta página do Google. E aí a gente está aqui agora na segunda página, A Clara está aqui para dar uma rápida consultoria para nós, e para vocês também. E eu queria saber, os primeiros passos, Clara. Vamos começar do começo mesmo, Decidir não, Descobrir que preciso me tornar uma instituição de pagamento. O que eu faço? Legal. Se você está nessa situação, você já é um PSP, Então, você já é um participante do Pix. O Banco Central, antes, ele permitia que uma empresa se tornasse participante do Pix, seja diretamente ou por meio de outra empresa, o que a gente chama ali de indireto, Participante indireto. E depois, atingida certa volumetria ou certos requisitos, aí sim apresentar um pedido de autorização e levar as duas coisas em paralelo. Então, o Banco Central te autorizava enquanto você já estava ali no mercado. Agora, nós vamos ter dois cenários. Empresas impactadas que já são PSPs, como eu mencionei, vão ter um calendário específico de até quando elas podem apresentar autorização. Então, a primeira coisa a se fazer é sentar e entender, dentro das normas do Banco Central, sobre a autorização para ser uma instituição de pagamento, como que você tem ali que se adequar, que documentação você tem que mandar e quais requisitos você tem que atingir nesse meio tempo. Então, ele traz como, por exemplo, gestão de risco, gestão de liquidez, pontos de PLD, envio de documentos. Então, antes o PSP ele só mandava documentos e requisições que tinham a ver com o Pix. Agora ele vai ter que mandar, por exemplo, o CCS, que é um documento de cadastro de cliente que você tem que mandar todos os dias com todo mundo que está no seu hall de clientes, PFs ou PJs. Saldos contábeis diários. Então, aumenta bastante o arcabouço temporário que essas empresas vão ter que implementar enquanto elas estão esperando essa autorização. Por outro lado, empresas que estavam ali, acho que vou entrar nesse mercado, vou começar a ser participante do Pix. Daí, um pouco más notícias, Não vai dar para entrar como se entrava antes, porque já não dá mais tempo. Ficou mais difícil, Exato, já estamos aqui, em fim de novembro, então quem vai entrar a partir de agora, vai entrar a partir de 1º de janeiro e já vai ter que ser autorizado, vai ter que fazer as duas coisas juntas. Exato. Então, primeiros passos, Olhar para dentro de casa, mapear todas as áreas afetadas, mapear todos os processos internos, entender o que muda, criar um cronograma, As datas, elas são diferentes aí para a empresa, dependendo de como ela já se relaciona com o Banco Central. Então, façam as datas, colegiem isso dentro das empresas de vocês. E dá para perceber que afeta várias partes, Então, a gente está falando de tecnologia, a gente está falando de governança, a gente está falando de produto, várias áreas da empresa que tem que se adaptar ali nesse processo. E aí eu queria que você falasse um pouco, dessa questão das APIs, das APIs reguladas, as famosas APIs reguladas do Banco Central, o que elas representam. Legal. Acho que o Banco Central, de um tempo para cá, ele vem unindo muito a regulação dele direto com a tecnologia, Então, ele traz desde requisitos tech, mesmo de como você vai desenvolver uma API. Ele, inclusive, para o futuro, para 2025, ele prometeu ali uma regulação específica de API de pagamentos. Hoje eu vejo que o Banco Central, ele regula tanto pontos bem gerais, como, por exemplo, não fique revendendo API, Não, como você constrói, como também ele regula como que essa API deve ser utilizada pelo seu cliente, como que deve ser apresentada, como é que é essa UX. Por exemplo, para Pix direto e indireto, ele regula exatamente quais são as APIs que o indireto vai acessar, que o direto tem que prover para o indireto, como que a informação chega, qual informação pode ou não ser compartilhada pelo direto com o indireto. Então, o Banco Central ele é muito detalhista. Sim. Ele vai bem de encontro ao nosso Detail Fanatics aqui da Aren, eu diria, porque ele traz uma regulação bem focada na tecnologia da coisa mesmo. Você Sim. não tem
você tem, claro, uma criatividade de negócio, mas você tem pouca criatividade de tecnologia, porque você tem que seguir o que ele está falando. Sim, e é uma nova era, né, de regulação. A gente sai ali da questão do responsável, de quem assina, e a gente vai para dados auditáveis, logs. E essa é uma estrutura que muitas vezes a empresa não tem como incorporar. E aí fica a dica, né? A Aren ela oferece todo o deck de APIs necessárias, né, para vocês se tornarem participantes indiretos do Pix prontas, né? Para que você não precise construir isso dentro de casa. Longe de mim dizer que vocês não podem construir isso dentro de casa, tá? A gente não inventou a roda, até porque são APIs reguladas, então elas são bem certinhas, não é uma criatividade grande. Mas se a sua questão, depois do primeiro passo, é tempo, saiba que a gente pode ajudar você, né? Hoje a gente tem 59 instituições de pagamento ainda não sujeitas à autorização que podem ser impactadas. Então, é um número bem relevante de empresas que podem se beneficiar desses serviços, né, das APIs prontas, por exemplo, que agora se viram de frente com essa regulação nova que elas vão ter muito pouco tempo para implementar. A gente sabe, como você falou, que são pontos de desenvolvimento muito complexos, pontos de estrutura interna mesmo, de trazer time para dentro, né? Ou de encontrar ferramentas no mercado que não são fáceis. Então, vai muito de encontro ao que você mencionou. Isso, e aí até falando na lógica do processo, né? São etapas ordenadas das coisas. Então, não adianta também você fazer toda a parte burocrática se não tem a tecnológica, assim como não adianta fazer toda a parte tecnológica se você não vai estar implementando ali o que você precisa na parte de serviço, de atendimento. Então, não adianta também ir às cegas tentando priorizar uma coisa primeiro dentro da empresa. Tem que ser desenhado dentro do caminho que o próprio Banco Central exige para que seja homologado certinho. E aí, Clara, como você está diretamente envolvida com isso, eu queria que você falasse um pouco sobre como funciona, né, essa parte de suporte e consultoria para o Banco Central, né? O que a pessoa pode buscar para ajudar ela? Legal. O Banco Central ele é muito transparente, ele fala muito direto com o público, então você pode consultar desde as redes sociais, né, do Banco Central até o próprio site do Banco Central, ele é muito intuitivo. A regulação está lá, claro que existe ali uma dificuldade de interpretação muitas vezes, mas o Banco Central ele solta, por exemplo, notas explicativas dizendo qual é o racional dele, né, para cada ponto. Para você ficar informado de próximos passos, você pode olhar as consultas públicas que o Banco Central também disponibiliza ali no site dele, quais estão ativas, para quando são os prazos, né, de contribuições sobre a consulta pública. E o Banco Central, em alguns assuntos específicos, ele também traz uma proximidade maior ainda. Então, a gente falou, né? A gente falou ali no TechFin News sobre o circuito Pix. Foi uma série de 6 reuniões que o Banco Central fez direto com os participantes do Pix para explicar como funciona o produto do Pix automático, de ponta a ponta, quais os casos de uso, como tem que ser o desenvolvimento. Então, as empresas que já são entrantes ou que estão entrando nesse ecossistema vão se beneficiar muito dessa proximidade com o regulador, e elas conseguem ter verdadeiras aulas ali, direto do Banco Central, sobre a implementação de produtos. E acho que quando você usa um produto como o nosso, por exemplo, né, aqui na Aren, a gente sempre dá esse suporte para o cliente. Então, a gente recebe muita dúvida de clientes. Isso aqui me impacta ou não impacta? Como que eu vou implementar? Como que vocês estão pensando em fazer? E como que isso vai vir para mim, né, dentro das nossas APIs, por exemplo? Então, é muito importante usar o Regulation as a Service também, usar ferramentas, consultorias que existem no mercado para as empresas conseguirem deixar um pouco a estrutura ainda enxuta, né? Para elas não terem que deixar tão onerosa a estrutura interna pensando em regulação. Não, perfeito. E não são só más notícias, né? Aí quem já tá escutando e pensando, meu Deus, não tem por onde correr. Nós temos uma luz no fim do túnel, né? Que é, de fato, ali a redução de custos, né? Com a participação indireta no arranjo Pix. E eu queria que você explicasse um pouco mais essa lógica, né, Clara, do como que eles vão ter um ganho aí a longo prazo, a nível de custos, a nível de operação, se tornando participantes. Legal. Eu acho que tem dois lados, né, aqui da mesma moeda. Então, como eu mencionei, né, uma vez que você pede uma autorização, você já tem que ter alguns requisitos. Por outro lado, quando você já entra com alguns requisitos, você já vai aculturando o seu time, já vai trazendo uma estrutura ali que você adequa às atividades do dia a dia. Então, você acaba conseguindo trazer uma eficiência melhor para quando você receber a autorização e ter que colocar ali a ponta final. E aí, falando do Pix especificamente, quando você é indireto, né,
o participante direto, ele é responsável pela sua conexão, ele é responsável por muitos requisitos regulatórios mesmo, né, que o mercado às vezes chama de burocracias ali, ele te audita de diversas formas. Então, o participante direto, ele serve muito como um alicerce ali mesmo da sua participação, ele serve como essa luz no fim do túnel que vai te dizer o caminho. Então, não só na parte de tecnologia, como você falou, aqui na Arin, por exemplo, a gente tem as APIs prontas. Então, é questão de plugar e a gente vai dar o passo a passo para o indireto de como ele tem que plugar aquilo. Ele Uhum. não precisa de uma equipe de desenvolvimento, de uma equipe de manutenção. A gente tem o suporte. Então, só nisso já é um custo absurdo. O regulatório, a gente sabe que é um custo também, né, interno. Então, essa parte de você já ter o caminho das pedras, inclusive o direto, ele olhar o que você está fazendo e te dar o direcionamento de como melhorar aquilo, é muito valioso, agrega muito valor, porque quando o Banco Central chegar para olhar isso, o direto já olhou e Sim. você já fez um processo focado ali em melhores práticas, focado em outros players de mercado. A gente também os participantes diretos, né? Eles se falam muito, eles têm processos que são alinhados com melhores práticas, com outras consultorias. Então, é mais seguro você começar como participante indireto, na minha opinião. Você tem um caminho regulatório e um caminho tecnológico mais traçado para você. Sim, perfeito. E acaba que a relação maior é com o direto, né? Assim, o processo em si de solicitação, quando você dá a entrada, ele é muito pequeno perto da interação que você tem que ter com o direto, a negociação de tarifa, a negociação dos SLAs, né? Como que esse serviço vai estar sendo prestado, que decisões ficam na mão de quem, porque também é importante falar isso, né? Os participantes indiretos, eles têm sim sanções dos participantes diretos, isso faz parte da garantia da segurança. Então, existem várias camadas ali, por exemplo, que você vai definir com o seu parceiro. Por exemplo, existem APIs que são só para o DICT, tem as APIs que são só transacionais, tem APIs que são só para geração de QR Code. Como que isso conversa com seus sistemas, né? Como que isso vai ser entregue, que faz a grande diferença. Agora, Clarinha, eu queria que a gente entrasse um pouco mais no passo a passo. Eu vou deixar aqui, inclusive, no link do episódio, um mapa que a gente tem, né, contando ali cada etapa para se tornar ali o participante indireto. A gente tem desenhado isso assim bem por cima, mas eu queria que você narrasse aí um pouco, né, do processo ali até a operação restrita, mais ou menos, sabe? O que aconteceria? Só dando um passo atrás para a gente relembrar, se você vai pedir a sua autorização como PSP a partir de 1º de janeiro de 2025, você também vai pedir a autorização como a instituição autorizada mesmo, né? Como instituição de pagamento, SCD, IF, o que quer que seja. Então, são processos diferentes. Quando a gente fala de adesão ao Pix, a gente está falando de 3 etapas, basicamente, que é a etapa pré-cadastral, a cadastral e a homologatória. E a homologatória ela envolve tanto os testes como a etapa de operação restrita. Então, a etapa pré-cadastral e a cadastral são basicamente preenchimento de formulários e envio de documentação. O Banco Central vai entender se você já pediu a sua autorização, como está o seu processo, o que você já tem de gerenciamento de risco, daqueles pontos que a gente mencionou ali, que enquanto você já pediu sua autorização, você tem que ter, quais são seus produtos e serviços, qual o seu modelo de negócio, ele vai entender ali para que você vai usar o Pix, né, Uhum. basicamente, e quem é você. Uma vez que você passa por essas 2 etapas, você vai para a etapa homologatória, ela envolve vários testes. Eu vou entrar muito pouco aqui em cada teste, mas aqui na Arin a gente também auxilia bastante, né, os clientes com como funciona essa etapa, qual o prazo para testes, tem prazo, tem tentativas específicas que você tem que fazer, que vem ali em outros manuais, né, além da instrução normativa 511, que é a que traz os processos mesmo ali de adesão ao Pix. E aí você tem a etapa de operação restrita. Nessa etapa você vai fazendo porcentagens da sua base de clientes, ali vai crescendo, né, o seu atendimento para garantir que está funcionando, que as APIs estão se mexendo ali, né, rodando no dia a dia, até que você realmente entra como participante indireto. E aí o direto ele tem, durante esse processo, um papel realmente de consultor e, ao mesmo tempo, de auxílio técnico mesmo, para você fazer a sua conexão, para garantir que a etapa de operação restrita vai dar certo. E aí, a partir dali, ele também já vai assumir todo o papel de auditar mesmo indireto, de acompanhar o dia a dia, de garantir a disponibilidade do serviço do Pix para ele e tudo mais.
Eu pedi para você falar especificamente da operação restrita, porque para mim, aí falando de uma cadeira de negócios, é muito importante que as pessoas se atentem a isso quando forem construir o cronograma interno. Não é um processo de homologar e começar a rodar e vamos lançar, investir em marketing, contratar vendedor, etc e tal. Então, para as pessoas também terem essa atenção às datas, atenção às porcentagens, né? Como que é o processo. É um sistema de confiança que tem várias etapas para resguardar isso, né? Exatamente, acho que é muito relevante, por exemplo, nessa mesma instrução normativa, o Banco Central traz que ele que vai pensar no calendário da operação restrita. Então, a gente tem uma noção, né, de quanto tempo demora por experiência, mas intercorrências podem acontecer. Então, as empresas têm que estar preparadas para um pedido de um novo teste ali que venha durante o processo, ou você já vai entrar em operação plena no dia seguinte ao fim da sua operação restrita, pode começar. Então, surpresas e intercorrências acontecem, e por isso que é tão importante você ter uma instituição mais experiente que te auxilie nesse início. E ter um consultor que fale a mesma língua, né? Porque eu fico escutando você falando, é até engraçado, porque eu adoraria muito que fosse assim o conteúdo todo que tem disponível na internet, né? Da forma como você fala, é realmente diferenciado, porque tem já esse processo de digerir todas as informações que vêm, entender o que de fato é relevante, o que pode ser um impacto dentro da operação, dentro do processo de lançamento e tudo mais. Exato, acho que é importante essa nossa proximidade aqui dentro da Aren. Eu só consigo falar assim porque a gente trabalha junto na tradução do regulatório para o comercial, né? Então, no fim, isso agrega valor para os nossos clientes, mas também agrega informação para o mercado inteiro. Quanto mais gente falar assim, melhor para nós, mesmo para nós do regulatório. Perfeito, então dever de casa aí para todo mundo, né, dar uma conferida se é impactado pela 429. Quem estiver precisando de ajuda, não souber por onde começar, pode entrar em contato comigo ou com a Clara, não precisa ser numa landing page, a gente pode super conversar nós mesmas com vocês e tentar esclarecer um pouco do momento que a empresa de vocês está. Sei que passamos muito dever de casa aqui agora para vocês todos e que vai gerar no mínimo um grupo de trabalho. Mas esse dia, né, do 1º de janeiro de 2025 vem muito com um posicionamento mais macro, né, do Banco Central. E para também dar um pouco de inspiração para esses que vão ser entrantes, né, nesse universo, Clarinha, queria que você falasse um pouco mais sobre as novidades de 2025, oportunidade de receita, enfim, coisas mais prósperas. O Banco Central, ele é um regulador muito ativo, então ele promete muito para o ano que vem e para o futuro próximo. Dentro do Pix, ele já trouxe que ele vai trazer regras novas para Pix internacional, novas formas de iniciação do Pix, então iniciar um Pix por reconhecimento facial, iniciar um Pix por Bluetooth. E fora do assunto Pix, ele também já prometeu algumas novidades, inclusive dentro de consultas públicas, então o Banking as a Service, né? O ato de uma empresa prestar para uma tomadora de serviços ali, serviços de banking especificamente. Ele trouxe regulação de criptoativos, que envolve stablecoin, que envolve cripto. Então, um assunto também que o mercado estava esperando há muito tempo, está muito ansioso para que venha essa regulação. Ele vai trazer novidade de gerenciamento de risco dentro do SPB, que é o Sistema de Pagamento Brasileiro. Então, mais APIs aí vão ser afetadas, né? O pessoal já pode esperar também mais lição de casa de tecnologia. Então, ele está prometendo muito para o futuro. Acho que isso traz para a gente sempre o lembrete de que o regulatório ele é uma necessidade, mas ele pode ser algo muito proveitoso. Então, você está à frente desses movimentos, dessas novidades, te trazem a possibilidade de estudar como que isso agrega valor para a sua prestação de serviço, como você consegue envolver aquela novidade do Banco Central no seu dia a dia. Então, vem muita novidade aí. Muita coisa por aí. Você nem falou do amigo Drex. É mesmo. Então, realmente, tem muita coisa vindo por aí. Vai ser um prazer poder conversar sobre todos esses assuntos com você no futuro. Clara, gostaria de agradecer o seu tempo hoje. Foi ótimo. Chegamos ao final de mais um episódio do Arencast, né? O podcast do TechFin Review. Não se esqueça de se inscrever no nosso portal e também de nos seguir no Spotify. Gostaria de agradecer a Clara, que veio aqui hoje para compartilhar um pouco, né, sobre o que está acontecendo no mundo regulado. Muito obrigada, Clara. Eu que agradeço. Foi um prazer estar com vocês e até a próxima. Até a próxima. Cortar caminhos, né?